consolar e exortar os irmãos em Colossos. É uma carta que tem como assunto principal o Senhor Jesus, cabeça da igreja, antes de todas as coisas. Capítulo 1, verso 15 a 17. A igreja ficava na cidade de Colossos, na região da Frígia, Ásia. Estava localizada a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. Era um centro de comércio populoso, formoso por seu brilho, a lã preta. Estava localizada na região das 7 igrejas da Ásia. Durante o Império Grego, a cidade teve muita importância, porém, com as novas rotas criadas pelos romanos, a cidade de Colossos não foi incluída na rota principal da Ásia, perdendo seu destaque. Depois teve terremoto que destruiu a cidade, e das 7 cartas que escreve a Apocalipse, eles não mencionam essa carta de Colossos, né? Fala de Laodiceia, fala de outras cartas, mas dessa aqui eles não falam. Nós vamos orar para que Deus nos dê graça, para que a gente possa transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Curva a sua cabeça. Senhor Deus nosso Pai, mais uma vez nós recorremos a Ti como único Deus, único Senhor. Pai, nós queremos Te louvar e Te exaltar, Senhor. Queremos Te dar graças, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de poder falar do Teu amor, da Tua graça, Senhor, e da Tua palavra. Instrua-nos, ó Deus, abra, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos aprender, e não só aprender, mas também aplicar em nossas vidas tudo aquilo que nós temos aprendido concernente à Tua palavra neste lugar. Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Nós dissemos também na oportunidade que nós tivemos, que a igreja teve uma influência muito grande de seitas, querendo trazer o gnosticismo para dentro da igreja. E Epáfras, que foi o fundador da igreja, que fundou a igreja, sempre lembrando, irmãos, que Paulo não esteve nessa igreja, Paulo não a conheceu, né? Mas Paulo instruiu Epáfras. Epáfras, ele se converteu em uma das pregações de Paulo em Éfeso, no capítulo 19 de Atos. Paulo pregou na cidade de Éfeso, e Epáfras se converteu nessa pregação, foi até Colossos e abriu essa igreja, fundou essa igreja. E Paulo não esteve ali, Paulo não a conheceu, né, essa igreja, mas pelos relatos que Epáfras deu a Paulo, Paulo escreve então a igreja, ele instrui essa igreja como ela deve se portar, como ela deve rejeitar as heresias dentro da igreja. E uma das coisas que nós precisamos é de aprender a palavra para nós rejeitarmos as heresias, né? Para não permitindo que as heresias adentrem a igreja, prejudicando o bom andamento da igreja e prejudicando até principalmente os novos convertidos, né? Eu li essa semana, estava lendo, a Damares me deu esse livro de presente e eu terminei também de ler ele, que é do reverendo Augusto Nicodemos, A Supremacia e a Suficiência de Cristo, um livro muito bom que fala sobre Colossenses. E nós também falamos sobre essa questão da supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo. E a suficiência de Cristo, isso é muito importante na nossa vida, porque se Cristo é suficiente para você, você não vai correr atrás de uma segunda resposta. É muito comum no meio da igreja, as pessoas ouvem determinada palavra e depois ele pede confirmação. Deus já falou, mas ele insiste em buscar uma confirmação, né? Então, se nós temos Cristo como suficiente para nós, nada para mim importa a não ser Cristo. Cristo, ele é suficiente para mim. Isso é o que importa. E Paulo, ele ensina a igreja na questão, logo no capítulo de número 1, ele fala, esse hino que nós cantamos, fala que ele é supremo sobre toda a criação, ele é o único, não há outro Deus além desse Deus, né? Enfim, então, quando nós
adentramos no capítulo 4, bom, ainda falando do livro, nós lemos esse livro do Augusto Nicodemos, e nós também lemos o livro, estudando o livro também, do reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre Colossenses também. Também já terminei de ler, tanto um quanto o outro, tá? E é um livro também de Colossenses, muito bom, do reverendo Hernandes Dias Lopes, uma preciosidade, muito bom. No capítulo 3, nós falamos acerca da nova vida, né, de nascer de novo. Se nós nascemos uma nova vida, nós temos que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. São instruções que o apóstolo Paulo dá para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que ressuscitaram com Cristo. Depois, na última mensagem, nós falamos, na penúltima mensagem, nós falamos instruções para as famílias, né, de como as famílias deviam se portar, tá? De como as famílias, na questão dos filhos, a obediência dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, né, dos respeitos que o pai tem que dar aos filhos. E depois, por fim, nós falamos acerca dos escravos, da mordomia e outras coisas mais. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, que fala justamente sobre a oração. E Paulo inicia o versículo de número 2 dizendo assim: dediquem-se à oração com mente aberta e coração agradecido. Ele pede 3 coisas aqui nesse versículo. Ele pede dedicação à oração, coisa que nos nossos dias tem sido difícil. Tem sido muito difícil. Como eu disse, tive a oportunidade de falar em outras vezes, a igreja brasileira, não estou falando a igreja no mundo todo, mas eu quero falar a respeito da igreja brasileira. Nesses últimos anos, eu vi, porque olha que eu estou no evangelho já faz mais de 35 anos, uma igreja, e eu estou generalizando, eu estou falando da comunidade, estou falando da igreja de Jesus Cristo, tão fraca em oração, muito fraca de oração. E isso, Paulo, ele incentiva a igreja a buscar, ele incentiva os colossenses a buscar, e eles dizem: olha, vocês precisam de dedicar à oração. A nossa vida tem que ser dedicada à oração. Quantas provas às vezes nós passamos, e às vezes muitas pessoas não suportam, porque não tem vida de oração, não tem vida no seu dia a dia, no seu devocional de oração, não tem. Quando nós convocamos o povo para orar, são poucas as pessoas que se prontificam em estar orando. É fato. E não estou falando a nível de comunidade. Eu conheço outras igrejas, eu conheço outros pastores, e os pastores têm se dedicado, têm se esforçado, levando a igreja à oração, mas o povo anda cansado. O povo cansa com facilidade. Quando nós vamos orar, às vezes começamos a orar, passa-se 10 minutos e a pessoa já está dormindo. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, dediquem-se à oração com a mente alerta. Ele fala aqui, ó, dediquem-se em oração e vigiem. Ele está pedindo vigilância aqui. Lembra de Jesus, quando Jesus ele foi até o Monte das Oliveiras orar? E quando ele voltou, os seus discípulos estavam dormindo, e ele falou: vocês não podem vigiar um só segundo. Lá, Jesus já enfrentava essa dificuldade, imagina hoje. E o apóstolo Paulo está falando para a igreja: olha, vocês têm que se dedicar à oração, tudo é por meio da oração, tudo se conquista através da oração. Não há nada na sua vida que você não consiga, se não for por meio da oração. Tudo é por meio da oração.
E Deus, ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, por conta da sua fraqueza em oração, existem pessoas que estão orando por você. E a misericórdia de Deus, ela é tão grande, que ela alcança a sua vida. Ela alcança a sua vida. Por meio dessas pessoas que estão se dedicando em oração. No capítulo 4, Paulo termina sua carta falando da perseverança na oração e a sabedoria no comportamento das palavras. Paulo, ele pede para orar, dedicar-se a orar, e essa palavra, dedicar, na raiz do grego, ela traz algo muito forte, algo que venha a ser sustentado. A nossa vida tem que ser sustentada nessa base de oração. Depois ele diz, e de coração agradecido, em ações de graça, em ação de graça, nós devemos nos dedicar em oração, nós devemos estar vigilantes, e nós devemos sempre ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E ele continua, orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar dos segredos a respeito de Cristo. Ele não só está preocupado com a dedicação da igreja em oração, ele está cobrando isso da igreja. Ele só não está pedindo para a igreja ser vigilante. Ele não está pedindo somente para a igreja agir com ações de graças, mas ele também está preocupado em pregar o evangelho. Ele está preocupado em alcançar pessoas. Mas espera aí, ele está preso. Paulo está preso. Mas mesmo preso, ele pede para que a igreja, para que os irmãos orem por ele. Porque ele tem a preocupação de, mesmo preso, fazer com que o evangelho venha a crescer, com que o evangelho venha a ser expandido. Agora, como que o evangelho vai crescer, expandir, sendo que nós muitas vezes não lembramos de orar pelos evangelistas, nós não lembramos de orar pelos missionários, nós não lembramos de orar por aqueles que estão evangelizando, trabalhando, pregando a palavra de Deus, os pastores. Quando nós nos reunimos para orar, é sempre para pedir algo para nós. Eu preciso disso. Nós já chegamos diante de Deus com uma lista grande. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso de alcançar isso, eu preciso de conquistar isso e conquistar aquilo. Sim ou não? É. Sim. E ele está dizendo, olha, vocês têm que dedicar a oração, vocês têm que ser vigilantes, e vocês têm que orar também por nós. Nós temos que ser intercessores. Irmãos, quando a gente reúne aqui na terça, a gente faz aquele momento de pedidos. São muitos os pedidos que são apresentados aqui. São muitas pessoas que nós nem conhecemos. Mas nós estamos aqui intercedendo por elas. Nós estamos aqui orando por elas. Isso é o papel da igreja. Isso é o papel do povo de Deus. Nós temos que sair desse mundinho que a gente vive, sair do comodismo e mergulharmos na oração. Porque com certeza, se nós fizermos assim, a nossa vida vai ter mais sentido. Nós vamos conquistar mais coisas espiritualmente falando. Porque as outras coisas, elas são acrescentadas quando nós nos dedicamos ao reino de Deus. Quando nós nos dedicamos ao reino de Deus,
quando nós buscamos a justiça de Deus, quando nós nos preocupamos com isso, as demais coisas, elas são acrescentadas na nossa vida. Você não precisa de se preocupar em fazer listas. Deus sabe da sua lista, e Deus, Ele vai te dando gradativamente na sua vida. Ele é fiel e justo. Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, e Ele faz. Ele faz. Mas a sua vida é muito ocupada. Nós nos ocupamos com tanta coisa e esquecemos dos principais, dos princípios de Deus, que é buscar o Senhor. Irmãos, é tudo com muita dedicação, é tudo com muito esforço, é tudo com muita perseverança. O reino de Deus, ele é tomado à força. A palavra nos ensina, o reino de Deus é tomado à força. A palavra nos ensina: saquear o inferno e povoar o reino dos céus. É algo que tem que ter oração e dedicação. E o apóstolo Paulo, na situação que ele se encontra, ele está preso e ele pede: orem para que Deus nos dê muitas oportunidades. Ele não está preocupado se ele vai morrer nessa prisão, ele não está preocupado se ele vai ser condenado nessa prisão, ele está preocupado que enquanto ele está vivo, ele precisa pregar o Evangelho. É a única coisa que preocupa o apóstolo Paulo. O que você está preocupado com o que hoje? Qual é a sua preocupação? O que te perturba? O que perturba a tua mente? O que tira você da presença de Deus? São tantas coisas, irmãos, que nos tira da presença de Deus, que muitas vezes pela nossa fraqueza, por nós não vigiarmos, nós perdemos tantas coisas, tantas coisas. Spurgeon disse: a porta do céu não deve ser assaltada por arma, mas por muitas. Não poupe flechas, cristão. Observe e comprove que nenhuma das armas em seu arsenal está enferrujada. Assedie o trono de Deus com 100 mãos e olhem para a promessa com 100 olhos. Você tem um grande trabalho em mãos, pois precisa mover o braço que move o mundo. Observe então todos os meios de mover esse braço. Veja por que você cumpre cada promessa, que você usa todos os argumentos, que você lute com todas as suas forças. Orar é força, é luta, é batalha. É batalha. Se eu estou de pé, é por conta da oração. Se nós estamos de pé, é por conta da oração. É tudo por conta da oração. E Paulo então, ele pede essa ajuda para a igreja. Ele necessita de falar a respeito de Cristo. E ele diz: é por esse motivo que eu sou prisioneiro. Ele está prisioneiro porque ele estava pregando o Evangelho, estava fazendo a obra de Deus. Por isso que ele era prisioneiro. Mas aquilo não impedia ele de parar, de desanimar. Ele contava com a oração dos irmãos da igreja. E ele segue dizendo, falando ainda de oração, verso de número 4: orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Ele está preocupado em pregar a palavra de uma forma mais clara, mais evidente, mais persuasiva, mais convincente.
Essa é a preocupação dele. Olha, eu preciso de pregar com mais clareza. Eu preciso de alcançar mais vidas. Paulo está pedindo a vocês, orem para que quando eu falar do Evangelho, eles possam aceitar a Cristo, aceitar a palavra do Senhor. Essa é a preocupação dele. Irmãos, quantos trabalhos nós poderíamos ser mais bem-sucedidos na igreja, se toda a igreja se preocupasse em orar? Eu não vou arriscar perguntar aqui quem tem orado no seu dia a dia pela segunda semana teológica. Não vou. Mas às terças-feiras, sempre tem um aqui que lembra, vamos orar pela semana teológica. É debaixo de oração. Existem pessoas que estão se preparando. Existem pastores que estarão aqui no dia. É um trabalho que envolve muita luta, porque envolve a palavra. E onde envolve a palavra, tem batalha, tem luta, tem esforço. Não é simplesmente marcar um trabalho e trazer esses obreiros, não. É tudo debaixo de muita oração. É debaixo de muita dedicação. E nós temos que orar para que esses pastores que vão ser usados nesses 3 dias, sejam usados e que o Senhor use eles com clareza, para que nossa mente seja aberta, para que nós venhamos entender o real sentido da palavra de Deus. Quantas pessoas estão confusas, a palavra não consegue adentrar na sua mente, ele não consegue entender a palavra. Mas se nós nos dedicássemos a orar, Senhor, para que a tua palavra essa noite, Senhor, possa ir de encontro com o necessitado, que a tua palavra possa ir de encontro com o pecador, que a tua palavra possa ser pregada com mais clareza. Essa é a preocupação de Paulo. No verso de número 5, ele chama a atenção da igreja e ele diz assim: vivam com sabedoria entre os que são de fora. Olha a preocupação de Paulo. Paulo agora está preocupado com o testemunho pessoal. Paulo está preocupado com o que nós somos fora da igreja. E é uma luta, hein? É uma batalha, hein? Ser crente fora da igreja é uma luta. Ser crente no nosso trabalho, ser crente na escola, na faculdade e no meio dos familiares é uma luta. É uma luta constante. Paulo está preocupado com o meu testemunho. Paulo está preocupado com o seu testemunho. O que você é aí fora. Porque aqui dentro eu já disse. Todo mundo é bonzinho. Né? Todo mundo é bonzinho. A gente olha para a cara de um, é bonzinho, o outro também é bonzinho. Mas quando sai fora da igreja, que enfrenta esse mundão aí, aí não tem oração. Aí não tem vigilância. Não tem. Aí não tem dedicação, oração. E Paulo está preocupado com a vida que nós vivemos fora da igreja. Lembra da carta que ele escreveu a Tito? O que era Creta? O que era aquele povo? Povo mentiroso. Povo ganancioso. Ele envia Tito para colocar ordem, uma igreja em desordem. Era a realidade da igreja de Creta. E ele, olha, levanta pessoas, levanta presbíteros aí, anciãos aí, pessoas de responsabilidade, para ensinar como se portar,
E ele segue dizendo: aproveitem bem todas as oportunidades. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades quando nós estamos em rodinhas de amigos? Ou será que nós estamos jogando conversa ao vento? Não aproveita nada. Existem pessoas que são astutas. Você entra em determinado assunto, eles vão dando corda para ver até onde você vai. E no final ele fala assim: olha o crente aí. Então você tem que estar vigilante. Você tem que ter uma vida de oração. Porque você não sabe que hora que eles vão colocar você numa situação em que você vai ser pego de surpresa. E Paulo está falando: olha, vocês têm que aproveitar bem, né? Vocês têm que viver uma vida com um testemunho limpo aí fora. Você tem que aproveitar as oportunidades para poder falar do amor de Deus. Para você não ser aquela pessoa chata, que a hora que você chega todo mundo vai embora, porque se você ficar martelando lá sempre a mesma coisa, mas você tem que buscar estratégias em Deus. E o Senhor, Ele nos dá sabedoria para a gente falar no momento certo e na hora certa, aproveitando as oportunidades que nos é dada. Ele está falando: ó, aproveita todas as oportunidades. Todas as oportunidades. E às vezes nós precisamos de ficar quietos e aguardar o momento certo para a gente poder falar do amor de Deus. E ele segue dizendo que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis. Ele está preocupado com aquilo que a gente fala na rodinha. Ele está preocupado com as palavras que saem da nossa boca quando a gente está no meio da rodinha. É uma preocupação da igreja. A igreja, ela é preparada para enfrentar esse mundo aí fora. Vocês estão aqui, nós estamos aqui, sendo preparados para enfrentar esse mundo aí fora. Aprender como se comportar, como se portar. Aprendendo como falar. Nesta mesma carta, ele escreve, ele fala na questão da nossa linguagem, de como nós devemos falar. E na mesma carta que ele escreve a Tito, ele chama a atenção de Tito também. Olha, o seu linguajar seja santo. A sua linguagem seja santa. E tudo isso aqui está relacionado a quê? A uma nova criatura, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que está na presença do Senhor, que tem um único Deus, que tem um único Senhor, um único Deus, que nasceu realmente de novo. É o que se espera de uma pessoa aí fora. Quantas pessoas não vêm à igreja quando nós convidamos por conta do testemunho dela? Eu não vou. Tem um rapaz que trabalha com nós e fala assim: a igreja que fulano está, Jesus passa longe. É o que eles olham para a gente. Só que a igreja é um lugar de pessoas pecadoras, sim ou não? Somos todos pecadores. E nós carecemos da graça de Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando, buscando a estatura de varão perfeito. Nós estamos aqui aprendendo, crescendo, procurando crescer na graça e no conhecimento. Nós estamos nos preparando para um dia nós morarmos no céu com Deus. Mas nesse processo ainda há pessoas que precisam de ser tratadas no seu temperamento, tratadas no seu testemunho. Tem pessoas que precisam
perdoar. Porque se não perdoar, não vai ver Deus. Raiz de amargura, vai ver Deus não. Está vendo tanto que nós carecemos da graça? Nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Mas nós estamos aqui aprendendo e nós precisamos de dedicar a nossa vida em oração. Nós precisamos estar sempre alertas, vigilantes. Nós temos que estar sempre com o nosso coração agradecido, porque a obra dele na nossa vida é grande demais. A obra de Deus, a obra que Deus fez na minha vida é grande demais. Quando eu olho para a minha vida, eu fico imaginando aonde eu poderia estar. E onde eu estou hoje, porque Deus me deu a oportunidade de servi-lo. O Senhor me deu a oportunidade de servi-lo. Então eu sou grato a Deus todos os dias pela obra redentora na minha vida. Por Ele ter morrido por mim, por Ele ter pagado um preço que eu não conseguiria nunca na vida pagar. Mas mesmo assim, existem pessoas que ainda não agradecem a Deus por essa tão grande salvação. Não agradecem a Ele por essa tão grande salvação. E ele, a parte B do versículo, ele diz assim: a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Primeiro ele fala que as nossas conversas têm que ser amistosas e agradáveis. E nós temos que ter respostas. Nós precisamos ter resposta para esse mundo aí fora. Mas para isso nós precisamos de nos preparar. Para isso nós precisamos de aprender mais, de conhecer mais, de entender mais. Porque senão nós não vamos fazer isso de forma nenhuma. Nos falta palavras. Nos falta conhecimento para dar a resposta que a pessoa precisa. Nos falta. A partir do versículo de número 7, ele começa as instruções acerca dos seus obreiros. Eclesiasticamente falando, ele diz assim: Tíquico, irmão amado e colaborador fiel, que trabalha comigo e na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Ele pega agora esse obreiro Tíquico, e ele tem a referência dele como um irmão amado, colaborador, fiel e trabalhador. As pessoas que cercavam a Paulo, que estavam com Paulo, Paulo sempre, ele se preocupou em exaltar essas pessoas, pelo seu esforço, pela sua dedicação. E ele diz aqui, irmão amado, colaborador, ele era fiel e ele era trabalhador na obra do Senhor. Agora, está difícil trabalhadores na obra. Está difícil trabalhadores na obra. Sabe por quê? Volto bater na mesma tecla. A nossa vida está muito ocupada, externamente falando. Nós colocamos a obra de Deus tudo em segundo plano. Nós nunca priorizamos a obra de Deus. É sempre em segundo plano. Sempre. E quando nós colocamos as coisas de Deus em segundo plano, boa coisa não tem pela frente. Boa coisa não vai acontecer. Porque nós não estamos priorizando a obra de Deus. Nós estamos priorizando a nossa vida. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Como se isso nós conquistássemos trabalhando muito, buscando muito, estudando muito, investindo muito.
Como se fosse assim, né? Olha o tanto que nós erramos. Nós esquecemos que a nossa vida está condicionada a Deus, somente a Ele. Quantas vezes nós vamos ter que repetir isso? Você está de pé porque Deus quer que você esteja de pé. Você está respirando porque Deus quer que você respire. É só isso. A nossa vida está condicionada a Deus. Nós dependemos dEle, nós carecemos da ajuda dEle. Senão a gente nem levanta da cama. Mas mesmo assim, acontecendo isso tudo na nossa vida, a gente prioriza as nossas coisas. Se der, eu faço. Se não, depois eu vejo o que faço. Imaginou se Deus fizesse assim comigo e com você? Você precisa de algo e é urgente. É algo que não tem como, você precisa naquele momento. É tudo ou nada. Aí Deus olha para a sua vida e fala assim: eu vou pensar na sua vida, vou ver se eu vou te dar ou não. Não, Deus não está lá de Deus, Ele já te dá. A misericórdia dEle é grande. O poder dEle é grande. Ele é maravilhoso e santo. Nós precisamos dEle, no estalar de dedo, Ele nos dá. Mas é porque nós merecemos? Não, não é porque nós merecemos, mas é porque Ele é misericordioso. E aqui Ele está falando desse obreiro, trabalhador. E Ele está falando, olha, Ele vai levar o relatório, Ele vai passar tudo o que está acontecendo aqui. E eu envio a vocês justamente com o propósito de informá-los o que se passa conosco e para animá-los. Ele falou, olha, eu não só vou levar o relatório, mas esse relatório que eu estou mandando o Tíquico levar, isso vai animar vocês. Paulo se preocupava em que a igreja estivesse animada, em que a igreja estivesse caminhando. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, que ela pudesse caminhar e caminhar com ânimo. Agora, que ânimo que nós temos? Que ânimo que nós temos? Se nós não estamos preocupados com muitas coisas, estamos preocupados somente com a nossa vida, e mais nada. Mas Paulo estava cercado de grandes homens, ele estava cercado de cooperadores, cercado de pessoas fiéis, e nós precisamos estar cercados de pessoas fiéis. A igreja, ela tem que ser fiel, a igreja, ela tem que estar presente, a igreja precisa de trabalhar, a igreja precisa de lutar, a igreja precisa de orar, para que nós possamos ir bem, para que a tua vida possa ir bem. E ele segue dizendo, envio também Onésimo, irmão fiel e amado. Ele está falando de Onésimo, e quem era Onésimo? Olha a obra que Deus realizou na vida de Onésimo. Onésimo era um fugitivo, ele roubou o seu senhor, Filemão, e fugiu, mas ele teve um encontro com a palavra transformou a vida de Onésimo, e agora Paulo está devolvendo a Onésimo uma nova criatura, uma pessoa transformada. Irmãos, nós temos que crer que o mesmo Deus que operou no passado, Ele continua operando nos nossos dias. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele continua a operar na igreja, no meio da igreja, no meio do povo. Nós temos que crer nisso, que Deus ainda continua a salvar, a libertar, Deus ainda continua a realizar obras. E ele fala de Onésimo. E ele segue dizendo, Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudação, assim como Marcos, primo de Barnabé, conforme foram instruídos. Se Marcos passar por aí, receba-o bem. Ele está preocupado também em que a igreja possa recebê-lo bem. E ele também menciona esse Jesus chamado Justo, também manda lembrança, são os únicos irmãos judeus, são os únicos dos judeus que estão com ele, da circuncisão. Algumas traduções vai falar os únicos da circuncisão, eram os únicos que estavam com Paulo. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido de grande conforto para mim.
O apóstolo Paulo estava preso, mas o Senhor, Ele colocou homens fiéis do seu lado, homens que pudessem ajudá-lo, homens que pudessem estar ali motivando a vida dele. E nós? Será que nós estamos motivando pessoas? Será que nós estamos ajudando pessoas? Ou será que nós estamos nos preocupando só com a nossa vida? Verso de número 12, ele diz: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros. A preocupação de Epáfras era que a igreja pudesse amadurecer. E essa não é só a preocupação de Epáfras, é a preocupação de todos os pastores, que a igreja possa se amadurecer, que ela possa ser madura, que quando vier o vento, quando vier as tempestades, ele possa ficar firme, ele possa continuar de pé, que nada venha abalar a sua vida. Agora, o que nós temos visto em determinadas famílias, basta vir uma prova, por mais pequena que ela seja, ela abandona Deus, ela abandona a igreja, ela abandona tudo. Não existe fundamento, não existe solidez, não existe. A vida dela não foi solidificada na oração. Não foi. E basta um simples vento e essa pessoa não aguenta, ela não suporta. E a vontade, o desejo de Epáfras é que essa igreja a qual ele pastoreia possa ser uma igreja madura. No verso de número 13 ele diz assim: posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês. Esses esforços muitas vezes não é reconhecido pela igreja local. Por mais que os pastores se esforcem, não há realmente, não há uma valorização de jeito nenhum, não há um reconhecimento, não há, infelizmente não há. Ele não só tem se esforçado por vocês, mas pelos que estão em Laodiceia e também em Hierápolis. Eram duas igrejas que tinham, além da de Colossenses, tinha duas igrejas, a de Laodiceia e a de Hierápolis, que estava sob a liderança de Epáfras. E Epáfras sofreu muito por essa igreja, ele padeceu muito por essa igreja. Mas às vezes, esse padecer do líder, às vezes não comove muita gente. Não comove. No verso de número 14, ele menciona Lucas, o médico amado. É o único lugar na Bíblia que ele menciona a profissão de Lucas como médico. É a única parte da mensagem, das mensagens de Paulo, das cartas de Paulo. No verso de número 15, ainda no verso de número 14, ele não só fala de Lucas, o médico amado, mas ele fala de Demas. Eu queria dar uma paradinha aqui. Aqui Paulo elogia Demas. Paulo faz elogio a Demas. Mas na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 10, ele não tem o mesmo pensamento que ele esteve aqui quando ele falou de Demas. Ele fala que Demas o abandonou, amando o presente século. Sabe o que eu aprendo aqui? Mesmo aqueles que estão do nosso lado, uma hora eles podem nos largar sozinhos, como ele deixou Paulo e foi para Tessalônica. Se nós não tivermos vida de oração,
se nós não levarmos a obra de Deus a sério, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não dedicarmos a nossa vida, se nós não amadurecermos, nós vamos frustrar com muitas situações dentro das igrejas. Vamos frustrar. E tem pastores aí que estão sofrendo por conta desses demas da vida, que na mesma hora que está batendo no teu ombro, abandonam o seu evangelho e saem da igreja. Cabe a nós estarmos firmes na presença do Senhor. Cabe a nós buscarmos ao Senhor. Isso individualmente falando. Cabe a mim, cabe a você. Se o seu lado esquerdo não está preocupado, se o seu lado direito muito menos, você tem que estar de pé. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que preocupar com a sua vida. A salvação, ela é individual. Se o fulano não quer, problema dele. Se o Beltrano não quer, problema dele. Importante é você. Importante é a sua salvação. Mas às vezes a gente vê pessoas que saem e leva muita gente junto, leva a família inteira junto. Aproveita e seja à vontade, né? Ah, não, tá ruim mesmo, não estou dando conta mesmo. Não tem força nem para ir na igreja. O outro olha e fala assim: ah, já que você não vai, eu também vou ficar junto com você, né? E aí vai. Agora, se tem um que se coloca de pé, fala: não, você quer ficar? Mas eu não. Eu vou prestar culto ao Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Não importa se você tem a dedicação que precisa e não tem. Se você busca, se não busca, eu vou buscar. O importante é eu buscar. A bênção é minha. A vitória é minha. A salvação, ela é minha. Eu preciso de me esforçar para isso. Então, quando ele menciona esse Demas, é triste quando ele fala lá em Timóteo acerca desse Demas que o abandonou. Depois ele menciona as saudações finais a Laodiceia e também a Ninfa, que provavelmente era uma casa, né? E tinha a igreja que eles se reuniam em casas. Depois que tiverem lido a carta, envia-na também para Laodiceia. Ele queria que essa carta fosse enviada a Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. Depois ele fala de uma outra carta que, segundo os teólogos, essa carta nunca existiu, não sabe para onde foi essa carta, mas que existia essa carta que ele menciona aqui. Aí quando chega no verso de número 17, ele diz assim: digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor deu. Mais uma vez ele chama a atenção nessa pessoa. Arquipo, cuida do ministério que Deus te deu. Irmão, cuida do ministério que Deus te deu. Larga de ser relapso. Larga de ser negligente. Deus te deu algo na tua mão para você fazer. Vai pensar que você vai chegar naquele dia com a mãozinha banando lá e vai estar tudo bem, que não vai estar bem. Você vai ter que prestar conta, sim. Todos nós iremos prestar conta, sim. Você recebeu um dom, e esse dom, ele tem que ser usado para o crescimento da igreja. Tem muita gente com um dom enterrado dentro da igreja. Tem muita gente que não quer saber de compromisso, que não quer saber de nada. E aqui ele chama a atenção desse Arquipo: cuide do seu ministério. E Deus, ele está falando comigo e com você: cuide do seu ministério. Tem muita gente que gostaria de ter o dom que você tem. Muita gente gostaria de ter, mas o Senhor deu para você. É seu. Exerça o seu ministério. Sabe o que é ministério? É serviço na casa de Deus. Se prontifique em servir ao Senhor. Se prontifique em ajudar na igreja, na obra do Senhor. O
que fazendo assim, com certeza, as bênçãos de Deus vai acelerar mais rápido na sua vida, quando nós nos prontificamos em fazer. Se tem uma coisa que eu nunca deixei, é a obra de Deus de lado. Nunca. Eu sempre me esforcei para isso. Porque eu sei que um dia eu vou ser cobrado. E um dia nós seremos cobrados. E ele termina: essa é a minha saudação, de próprio punho, Paulo. Lembrem-se que estou na prisão. Que a graça de Deus esteja com vocês. Nas últimas linhas, Paulo diz à igreja: não esquece que eu estou preso aqui não. E a gente tem esquecido de tantas coisas, né? A gente tem esquecido daquele irmão que tanto precisa da gente, que tanto precisa da nossa oração, da nossa ajuda, e às vezes a gente tem esquecido. Que nós venhamos fazer com que a obra do Senhor seja anunciada com mais clareza. Que nós venhamos valorizar Cristo como o único Deus na nossa vida. Que nós tenhamos o conhecimento para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Porque se nós não buscarmos o conhecimento, muitas coisas podem vir até nós e nós vamos aceitar porque nos falta sabedoria. Você só vai saber discernir o que é heresia se você conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra, você vai aceitar qualquer coisa, menos a palavra. Qualquer coisa que as pessoas te falarem, ou que você ouvir, ou que você vê, você vai aceitar, se você não conhecer a palavra. Que jeito que uma pessoa consegue discernir uma nota verdadeira? Conhecendo a falsa. Se ele conhece bem a falsa, ele vai saber discernir qual que é falsa e qual que é verdadeira. Você só vai saber discernir qual que é o evangelho verdadeiro se você conhecer o evangelho. Senão você vai aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa. Menos o evangelho. Aí fica correndo atrás, daqui e dali, buscando coisas que não é de Deus, falando coisas que não é de Deus. Semana passada eu li uma passagem em que Davi está, acho que é em Crônicas, que Davi ele está preocupado com a casa de Deus. Até então não existia templo. E então ele pensa, ele fala para o profeta Natan, ele fala assim: eu vivo num palácio e o meu Deus não tem onde reclinar a cabeça. Aí sabe o que Natan fala para ele, profeta de Deus? Vai, pode ir, vai construir, porque Deus é contigo. À noite Deus visita Natan e fala: não, Davi não vai construir nada. Davi não vai fazer nada. Vocês notaram bem? Ele foi lá e falou: não, vai lá, vai que Deus está nesse negócio. Não, Deus não está. Deus não estava com Davi. Ele era homens de mãos de sangue. Não foi dado a ele. Sabe o que eu aprendo? Que nós devemos falar aquilo que Deus manda falar, ainda que doa. Ainda que o povo não queira ouvir. Porque tem muitos pregadores que falam aquilo que o povo quer ouvir. Que a vitória vem, que a bênção vem, que a cura vem, que você vai ser próspero, que você vai ser realizado. Isso todo mundo quer ouvir. Agora, confrontar pecado, ninguém quer. Falar que você está errado, ninguém quer ouvir que está errado. Falar que você é fraco de oração, ninguém quer ouvir isso.
Deus, Ele tem a sua palavra e a palavra certa para cada necessidade, para cada um de nós. Mas em tudo isso, Ele é Deus, e Ele é misericordioso, e Ele é santo. Nos coloquemos de pé. Que a nossa vida possa ter novo sentido, que a nossa vida possa ser uma vida de oração, de busca, e que as nossas prioridades sejam, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida.